Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Caindo a Ficha. Mais uma vez, um tema de gente grande para a gente falar aqui, né, nessa nossa live. E hoje o tema é bem especial. Vamos falar sobre o lado obscuro das tendências, né? A era do falso preenchimento. Paola já chegou, Raquel, Lau já tá aqui, sejam muito bem-vindos. Olha, a Cá tá por aqui, Cá Neves, boa noite. Sempre um prazer receber vocês aqui no meu cantinho especial, na nossa terapia em grupo, não é mesmo? Porque o tema é muito necessário, eu diria um tanto urgente. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos falar do que as pessoas evitam, né? Aqui o espaço a provocação é para isso, né? Boa noite, Peixes Atenas. Dona Ilma tá aqui, Verdade com Açúcar. Flavinha Dias. Beijo, cá. Então vamos lá, vamos fazer algumas fichas começarem a cair por aí, né? Então eu diria que o tema de hoje, gente, é um tema profundo, necessário e urgente. Por quê? Porque muitas vezes a gente se vê, né, assim, arrastados por algumas tendências e como, olha quem tá aqui, minha cunhadinha Ana Valas, um beijo, amor Emil, seja muito bem-vinda, feliz de ter você aqui. É isso aí, Ilma, hoje a conversa é de gente grande sim, porque a gente vai falar dessas tendências, né, que muitas vezes a gente entende que tudo bem, todo mundo faz, isso é uma coisa normal, é uma coisa dos nossos tempos, então qual é o problema, né? Eu vou citar para vocês algumas coisas que eu considero, algumas tendências que elas parecem inofensivas, mas elas são bem prejudiciais e a gente nem percebe, né? Até porque, gente, se a gente for pensar, já tem um estudo que fala que hoje nós, né, desse tempo, desse século, recebemos mais informações em 24 horas do que uma pessoa recebia no século XVIII, por exemplo, né, durante a vida inteira. Então vocês imaginam que a gente sofre um bombardeio de informações, de tendências, de coisas que são colocadas, inseridas na nossa cultura. Boa noite, Evelyn, seja bem-vinda. Eliva chegou aqui, a Lu também está por aqui, sejam bem-vindas, né? Então, assim, essas tendências, essa rapidez com que as coisas acontecem, algumas coisas ficam, outras passam, mas eu vou explicar para vocês o que eu considero essa tendência, tá? Que eu tô mencionando. Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem desde a cultura da alta produtividade, né, alta performance, já viram gente vendendo isso na internet? Se torne, né, o melhor profissional, não sei das quantas. Então, assim, a gente tem hoje instalado na sociedade que se você não tem uma alta performance no que você faz, você não serve, você não é capaz, né? São milhares de pessoas que hoje já olham para esse tipo de informação e consomem achando que vão sair de um curso transformadas num profissional incrível, e quando não conseguem, né, porque o profissional incrível todos nós somos capazes de ser, mas esse cara da alta performance, do alto desempenho, ele é um perfeccionista, ele está tentando competir com uma máquina, né? Então, assim, cada um é especial à sua forma. E essa tendência da alta performance traz muita gente para o consultório em processos depressivos, né? Então, não são poucas pessoas não que eu escuto dizer assim, olha, eu estou construindo, né, esse caminho profissional, mas de repente me falta um curso, não, agora me falta outro, não, agora eu ainda não estou pronto, porque, entende? E esse lugar é uma tendência que está se tornando muito perigosa, realmente está mexendo muito com a saúde mental das pessoas. Boa noite, Karina, seja bem-vinda. A Josabete tá aqui, Fran, MP Silvei chegou, então vamos lá. Então, gente, esse é uma das tendências. Vou passar rapidamente pelas tendências, porque senão eu vou ficar me alongando aqui. Outra tendência, relações líquidas, né? Esse é um termo que ficou conhecido por Zygmunt Bauman, que é um filósofo, e ele fala sobre isso, né? Aquela coisa assim, não serve mais, troca. Então, eu acho muito curioso porque nos dias atuais, os relacionamentos, quem é solteiro sempre fala isso, né? Hoje você só consegue namorar se você entrar em algum aplicativo. Mas é aquela coisa da rapidez, né?
Então eu tô ali, ó, no cartaz, escolhendo no cardápio. Ah, isso aqui não é legal, isso aqui, isso aqui é bom. Então eu vou lá e experimento. Não é legal, eu troco. Então, quer dizer, parece que essa rotatividade, né, que acontece nas relações, é isso, não serve mais troca, não serve mais troca. Então, o que acontece? A ideia de que tudo é substituível, que eu não preciso aprofundar em nada, tá? Essa é uma outra tendência que eu considero um tanto arriscada. Não tenho absolutamente nada contra aplicativo de namoro, tá, gente? Mas já deixando claro que isso pode ser uma tendência arriscada. Porque o resultado é solidão, é a sensação de desconexão, de inutilidade, de ninguém me ama, de ninguém me vê, tá? Aí a gente tem uma outra coisa que é a cultura da comparação constante. Aí as redes sociais, né? As pessoas realmente acabam entendendo que assim, se eu não consigo ter o sucesso que aquela pessoa tem, então eu também não sou capaz, então também não sou alguém. E eu não tô falando só de jovens, tá? Tem muita gente que chega em consultório e diz assim, olha, eu me formei com tal pessoa, mas se você olhar o Instagram daquela pessoa, nossa, hoje ela tá no lugar que eu queria estar há anos atrás, eu sonhei com isso e ela foi lá e conseguiu. Então parece que essa coisa da comparação que gera uma competição, que gera... Então assim, gente, rede social é uma coisa ilusória, eu tenho até uma live sobre isso, se vocês quiserem depois vocês dão uma olhadinha, né? Eu falo que a vida editada é a rede social das pessoas. Então essa é uma outra tendência, né? A comparação. Bom, aí tem uma outra tendência que é o consumismo, né? Como uma compensação emocional. Esse aí é antigo, né? Uma tendência bem antiga. Então, é o prazer imediato do comprar, do comer, do beber, e isso pode se tornar uma compulsão, né? Isso pode se tornar o preenchimento ali de uma dor, né? Bom, tem uma outra tendência que vocês conhecem, essa daí todo mundo já sabe que é uma coisa completamente equivocada, mas às vezes você vai cair num vídeo desse, às vezes você vai cair numa pegadinha dessa, que é assim, a técnica rápida, é a promessa da cura imediata. Resolva a sua vida em 3 passos, né? Como achar o amor em 5 passos. Como se tornar milionário do dia para a noite em 10 passos. Né? Então tá cheio desse tipo de conteúdo na internet e esses dias eu recebi um vídeo, como promover milagres na sua vida com apenas 3 passos, e uma atendida minha me perguntando se realmente aquilo poderia ser eficaz para o processo dela. Eu disse, olha, não... Eu vou ouvir para saber do que se trata, né? Era um vídeo curto de 10 minutos. Imagina, atrair milagres em 3 passos, né? Em 3 passos assim, 10 minutos você aprende isso. Mas que facilidade, né? Então, estamos todos resolvidos na vida, se isso realmente funcionasse. Então, essas soluções superficiais para questões profundas, elas acabam nos levando para um vazio, para uma frustração existencial ainda maior. Né? Porque são técnicas que não têm alma nenhuma, ali para gerar conteúdo, para gerar engajamento e, pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que começar a selecionar as informações que a gente escolhe se nutrir, porque tudo que você acessa é nutriente, de alguma forma vai entrar como nutriente. Então, o que você acompanha diariamente? Do que você se alimenta na rede social, né? Quando você abre lá a sua rede, você vê vários assuntos que fazem parte da tua bolha. Também tem isso, cada um vai criando a sua bolha, a gente vai se separando, a gente vai entendendo que o mundo é perfeito porque só tem coisas que eu gosto, porque o algoritmo vai me trazer coisas que eu já pesquisei. Então, enfim, então eu tô falando de algumas tendências. Tem uma outra tendência também que é o medo de envelhecer, né? Um culto à juventude. Então, de novo, sempre as pessoas me perguntam, mas é errado, né, querer melhorar a estética? Não, gente, de jeito nenhum. É maravilhoso, a gente tem procedimentos, né, que podem nos ajudar, maravilha. Mas rejeitar o envelhecimento é uma grande tendência. E hoje você vê os exageros por conta desses processos. Então você vê a mulherada lá com o bocão de salsicha, né? Você vê aqueles exageros que a mulher parece que tá de Maria Chiquinha, né? Que tá tudo puxado para cima, assim, né? Aquela coisa puxada para trás. E, gente, envelhecer é um processo natural, né? E aí eu acho que assim, se você vai melhorar a tua saúde, se você vai melhorar... Cá tá dando risada. Oi, Thalita. Seja bem-vinda. Não é verdade, gente?
Eu não sou contra nenhum procedimento estético, muito pelo contrário. Em 2017 eu fiz uma cirurgia de redução de mamas, porque eu tinha realmente um desconforto muito grande que me causou problemas de saúde. Essa cirurgia na época era vista como estética e eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, vou fazer, né? Me preparei, fiz e foi a melhor coisa da minha vida. Né? Então, a mulherada, enquanto estava colocando silicone, estava tentando tirar um pouco e foi ótimo, foi a melhor coisa que eu fiz por mim. Então, assim, não é problema nenhum. Você vai melhorar a tua saúde, você vai melhorar o teu humor, tua qualidade de vida, pelo amor de Deus, você tem mais é que fazer mesmo. Agora, o que eu tô dizendo é essa tendência ao exagero, né? Os exageros que vão comprometendo a nossa alma, que vão comprometendo o sentido, porque assim, será que a gente está tampando o sol com a peneira? O que será que a gente está escondendo da gente? E aí a gente fica mergulhando em tendências, né, que são muito arriscadas. E aí a gente vê, né, pessoas que querem fazer isso a todo custo, que fazem em locais que não são hospitais, que acabam morrendo em função de procedimentos que alguns profissionais que não devem fazer fazem. Então, assim, tá uma bagunça isso daí. É bom que a gente entenda o que a nossa sociedade tá passando hoje pra gente realmente observar. Isso aqui é bom ou é ruim? Depende, pra quem, né? Se você é uma pessoa consciente, você vai analisar o que você tá buscando. Bom, e aí tem uma última tendência, né? Tem algumas tendências que são bizarrice, que são assim coisas patológicas, mas tem umas últimas aí que estão chegando e elas acompanham a evolução da tecnologia. Então, por exemplo, essa eu acho uma tendência que realmente ela está crescendo, ela é silenciosa e o convite é a desconexão humana. Por quê? Porque aquela questão, né? A gente tem alguns jovens, já alguns relatos de jovens que se apaixonam por avatares, né? Por robôs. Já tivemos questões de suicídio por conta disso. Nós temos hoje também um grande número de homens, Japão, China, no Brasil está se tornando uma tendência, que se casam com bonecas, né, que tem inteligência virtual. E nós tivemos aí uma coisa meio relâmpago sobre o tal do bebê reborn, né? De mães de bebê reborn. Então as pessoas me mandam essas coisas e me falam, mas o que é isso? O que está acontecendo? E aí, uma explicação, e a única que eu tenho para isso, é que a gente de fato tá passando, né, sem nenhum tipo de julgamento. Eu acho que tem coisas que são patológicas e tem coisas que são que viram tendência, né? Então pessoas acabam aderindo por tendência. E eu acredito que esse é o ápice da desconexão mesmo, né? É assim, tecnologia versus humano. Então, assim, aquilo que te convida para uma desconexão, aquilo que te convida para um afastamento do aprofundamento em si mesmo, pode ter certeza, isso realmente é um convite para o afastamento daquilo que você vê como sentido da tua vida, né? Então, para mim, essa é uma das piores tendências que a gente está passando hoje. E pode perceber, hoje tem muita coisa que tem feito sucesso na internet que está tirando, né, a possibilidade do jovem se buscar. Recentemente, meu filho comentou que na escola uma menina de 10, 11 anos se vestiu de cachorro e começou a morder as pessoas dentro da escola, dizendo que se identificava com o cachorro. Então, assim, o que está acontecendo? Será que é a ausência dos pais? Será que são órfãos de pais vivos? Será que a internet está incentivando a isso? E com certeza está. Entendem? Essas tendências, a gente não percebe o que está entrando na nossa casa, a gente não percebe o que a criança não tem condição de ter identificação com esse tipo de coisa. Por quê? Porque o cérebro está em desenvolvimento. Então, quem são os responsáveis? Nós, os pais, os orientadores. Né? Então tem alguma coisa que realmente está tirando a gente da nossa conexão humana, fazendo até que os pais não consigam olhar os seus filhos, né? Então algumas tendências, alguma coisa que a gente acha, mas isso é uma bobagem, isso passa, isso não é nada e não sei o que. Eu acho que a gente precisa tomar mais cuidado, precisa realmente olhar o que essas tendências estão trazendo, como esse lado obscuro que a gente tem que ficar atento, tá? Então eu falo isso como terapeuta, como mãe, como uma cidadã. Eu acho que a gente está vivendo uma época onde a gente precisa
mais do que nunca, retomar as nossas conexões. Então, hoje, o que a gente vive no dia a dia? Muita inquietação, né? Uma corrida febril por essas tendências, por pertencimento imediato, por imagem perfeita. São vícios aparentemente inofensivos, né? O Paulo está dizendo, o final do título, a era do preenchimento, do falso preenchimento, não tá aparecendo aí para vocês? A era do falso preenchimento, tá? Então, a ideia é a gente entender do que a gente está preenchendo, né? Os nossos vazios internos, o nosso vazio emocional. Porque hoje a gente está buscando, acaba sendo atraído por tudo que é superficial. E como eu disse, muitas vezes a gente nem analisa, a gente aceita, né? A gente aceita a tendência que aparece. Por quê? Porque tem uma massa que aderiu ali e a gente está achando que isso é normal. E aí a gente vai no val da valsa achando que realmente é normal. E de repente a gente percebe que a gente começa a ficar intolerante a processos, à escuta, aos relacionamentos. A gente quer acelerar o áudio, não tá assim? A gente não tá vivendo essa época? A gente quer acelerar o áudio, acelerar o vídeo. A gente quer a explicação mais rápida, a resolução milagrosa. Então quer dizer, se a gente não prestar atenção no nosso ritmo interno, e a gente tem um ritmo interno que acompanha a natureza. Nós temos uma glândula chamada glândula pineal, que ela é o nosso sonar, ela é o ciclo de vigília, dia e noite. Ela é a nossa regulação, a nossa conexão com a natureza. Se eu te perguntar quanto tempo faz que você não para um pouquinho, deixa o seu celular de lado, olha para o céu e observa as nuvens. Quanto tempo faz que você não para um pouquinho, fecha os seus olhos e presta atenção na sua respiração. Entende? Essas questões sobre nós, sobre a nossa natureza, né? Tá tudo hoje em volta desconvida a natureza humana. E se a gente não prestar atenção, a gente é arrastado junto, né? Então, eu acredito que hoje, com essa velocidade das informações, com tudo que a gente vem vivendo, a gente acaba tampando um clamor que não está sendo ouvido, que é a tua alma. Quando te chama, você nem percebe. Né? E esse vazio interno, ele é justamente um convite para a gente olhar aquilo que está faltando dentro, né? E eu acho que esse vazio, ele é a grande origem. Quando as pessoas começam a se desconectar delas mesmas, esse vazio, ele se torna assim uma vontade louca que eu tenho de tampar esse vazio. Eu não quero lidar com ele, eu não quero olhar o que é esse sentimento que está me convidando. Porque esse vazio existencial, ele passa por todos nós. Inclusive por pessoas que aparentemente está tudo bem na vida. Eu tô num bom relacionamento, eu tenho um bom trabalho, tá tudo bem com os meus filhos, né? Não tenho problemas de saúde, mas de repente vem esse vazio que a pessoa chega no consultório, ela fica até com vergonha, que ela fala, minha vida tá tudo bem, não tem motivo de eu estar sentindo isso, de repente parece que tudo perdeu sentido, ficou cinza. E aí eu digo, mas por que você está sentindo isso? Já identificou o motivo inicial? Porque muitas vezes a gente evita esse mergulho para dentro. Por quê? Porque eu vou encontrar respostas que eu, de repente, vou me deparar lá com uma situação assim, esse trabalho é bom, mas não é o que eu sonhava, não era o que eu queria inicialmente. Então, quando eu encontro o motivo desse vazio, desse convite, eu tenho que me responsabilizar por isso. Eu tenho que tomar uma decisão. E dessa decisão vai vir uma mudança. E geralmente essa mudança é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Mas as pessoas evitam, né? Mesmo antes das grandes, da era da informação, da era do digital, da era das tendências, mesmo antes disso, o ser humano tem uma tendência a evitar esse enfrentamento consigo mesmo, né? X Atenas me perguntou aqui, por que isso acontece? Acontece porque a tua alma, ela tem uma coisa que nos diferencia dos outros animais. Os outros animais, eles nascem com um sentido já, uma direção pronta. Então, eles nascem com um propósito, né, daquele grupo. Então, o macaco que nasce macaco vai fazer a macaquice. O cachorro vai ter o senso da lealdade, vai ter o senso da matilha. Ele já tem um sentido, um direcionamento, né? Agora, o humano, ele precisa buscar o sentido para fora do sentido inicial. Porque a gente chega, aí a gente imita tudo que a gente aprende no meio e a gente vai precisar, depois que você vai percebendo, né? Eu fiz essa faculdade por quê? Fui buscar aquele trabalho por quê? Entendi, eu repeti a história dos meus pais por quê?
Mas isso faz sentido para mim hoje, que eu já sei que eu repeti um padrão? Ah, não faz sentido. Então, pera, eu preciso encontrar a minha identidade. E a gente vai começar a se despir daquilo que a gente se identificou inicialmente para encontrar a sua identidade. Então, esse vazio essencial, ele é necessário. Ele vai te contar que em algum lugar a tua alma ficou abafada. E vai te convidar, vai te provocar a se reconectar com você, a se reconectar com o que realmente é o seu sentido, né? Então, essas tendências que aparecem, elas nada mais são do que máscaras para a gente evitar aquele mal-estar profundo do encontro com a gente ou para evitar olhar que a gente está desconectado de nós. Né? Então, esses preenchimentos, mil preenchimentos que a gente faz, né? A busca pela estética, pela performance espiritual. Gente, o que tem de bizarrice de performance espiritual, vocês não estão entendendo. Não, vocês estão entendendo, vocês já viram isso, né? Curso que ensina homem a ser homem, curso que ensina... Ai, gente, é uma coisa assim que realmente dá um desespero, porque não, as coisas, elas têm que ser um processo. Esse processo é individual, ele não é coletivo. Aliás, quando a gente entra em movimentos coletivos, a gente se perde ainda mais da nossa individualidade. Né? Existe um estudo de Freud que vai falar da psicologia das massas, e quando você entra num grupo e você é consumido, a sua individualidade ela derrete quando você está conectado às grandes massas. Né? Então pode perceber, o grupo ele tem muita força, mas ele faz você sair do seu sentido individual, ele faz você ir, efeito manada, né? A Caneve está dizendo, sim, depois que eu passei por certas análises internas, eu comecei a perceber a sincronicidade das coisas, ou seja, parece que o universo me leva ao caminho e deixar o que não faz mais sentido. Exatamente, a gente vai percebendo o quanto, quando a gente busca, né, por essa consciência, a gente vai entendendo o quanto a vida vai mostrando que é fluxo. A gente não precisa controlar nada, a gente só tem uma coisa a fazer: olhar para dentro, escutar o que a tua alma está dizendo, o que esse vazio quer, para onde ele quer que eu olhe, né? O que está acontecendo aqui comigo nesse momento? Por isso que eu falo que é muito importante você fazer sua autoanálise, observa seus sonhos, faça sua escrita terapêutica, conversa com você. Muitas vezes a gente quer se relacionar com as pessoas, mas a gente não tem um bom relacionamento conosco. Nunca é tarde para você se descobrir, né? A Ilma está dizendo, é a tal da individuação, né? A tal da individuação, né? Exatamente, a individuação. E o Paulo diz, perfeito, a coletividade nos cega, e cega mesmo, né? Por isso que, assim, não dá pra gente viver de paixões. Você pode ter a sua opinião sobre qualquer coisa, é muito importante que você tenha a sua opinião, seus posicionamentos, mas o quanto que isso te afeta, o quanto que isso te arrasta, né? O quanto que você se desconecta da sua individualidade para entrar num movimento, às vezes, social, que, assim, não te leva a lugar nenhum, né? Por exemplo, movimentos políticos, movimentos religiosos, movimentos... Gente, tudo que envolve fanatismo é uma mente coletiva que está cegando a sua individualidade, né? Qualquer caminho é bom, desde que esse caminho ele sirva a tua evolução interna, né? Desde que esse caminho seja usado por você com equilíbrio, né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que eu falo mal das religiões, não, é simples assim, tudo serve, tudo que existe serve, mas para quem, né? Por exemplo, esse vazio existencial, ele pode estar te convidando a olhar de novo, de repente, uma situação lá que você vive, né? Recentemente eu atendi uma pessoa que tem uma liderança dentro de um grupo religioso e ele não vê mais sentido nisso. E ele está desesperado, porque ele disse, era o sentido da minha vida e agora parece que não é mais. E tudo bem. Por quê? Porque quando a gente esgota um processo e você sobe o degrau, você vai para uma outra realidade, entende?
E tudo bem, a gente precisa entender que tá tudo bem evoluir, que tá tudo bem ampliar nosso pensamento, nosso sentimento, né? E às vezes uma coisa que fazia muito sentido não faz mais, né? Essa pessoa em específico, ele vem de uma longa, é uma herança, né? Dos pais, dos avós que tinham todo um contexto ali envolvido. Mas isso não é individualidade, isso é mente do coletivo ali da família. Entendem? Então é sobre isso, né? Quando a gente percebe para onde a gente está sendo arrastado nessa mente coletiva ou nessa mente familiar, de repente você fala: não, mas não é isso, não é esse o caminho, não é isso que toca a minha alma. Então as pessoas acabam fugindo de si mesmas, né? Reprimindo os próprios, realmente os próprios chamados, e é por isso que a gente acaba caindo em tendências, né? E aí eu falo que a gente tem aqui o poder de escolher viver com ou sem alma, viver com ou sem sentido, viver em busca do propósito ou viver o propósito, só depende de cada um de nós. E quando eu falo propósito, não é nada muito distante, é aquilo onde vibra a sua alma, né? É aquilo que você coloca para servir a vida e você se sente nutrindo a vida e a vida te nutrindo de volta, né? Então, quando eu falo desse lado obscuro das tendências, sejam elas espirituais, estéticas, alimentares, comportamentais, não importa, elas carregam uma ilusão muito perigosa, que é assim, essa transformação rápido, um alívio imediato, uma coisa que vai aniquilar com a sua dor e vai te fazer a pessoa mais feliz no mundo. Então, essas tendências, né, e a rapidez com que isso está acontecendo são oferecidos aí como recurso de distração, né, da própria vida. E aí a autenticidade, a sua autenticidade acaba sendo sacrificada nesse altar do pertencimento, porque daí se eu tô fazendo algo que é tendência, que as pessoas acham que é normal, então eu pertenço, então eu existo, eu sou alguém quando eu me identifico com alguma coisa dessas ofertas, né, do lado de fora e faço parte de um grupo. Então cuidado com isso, gente, cuidado com isso, isso é realmente muito importante e muito perigoso também, né? Porque tudo aquilo que tira você do teu caminho, da tua jornada, é só uma distração. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Paula. Oi, Paula, tudo bem, minha lindeza? Fazemos muitas coisas na vida geralmente para pertencer. É isso mesmo, exatamente. É o tal do pertencimento. E a Ká tá dizendo assim: exatamente, se trata daquilo que eu me permito, mas para saber isso tem toda uma análise interna primeiro. E aí uma diz: é uma forma de fugir do próprio eu. Exatamente. Então, é exatamente o que a Ká trouxe, né? A ideia de fazer esse mergulho interno. Esse mergulho é difícil, é dolorido, muitas vezes, né? Você fala, caramba, nem imaginava onde ia sair isso. Mas o convite é esse, né? Jung chama isso de atravessar a floresta escura da alma, né? É a noite da alma, é atravessar esse lugar, descer ao próprio inferno muitas vezes, que esse vazio, ou essa dor, ou essa falta de sentido, pra gente parece terrível, a gente não quer tomar contato com isso, mas é a melhor forma, tomar contato para entender qual que é o convite, né? A Cláudia tá dizendo, eu não me sinto em grandes grupos coletivos. Que bom, Cláudia, isso é maravilhoso. Eu também acho que, assim, os movimentos do coletivo são importantes? São importantes, né? Mas é o seguinte, eu acredito que os grandes movimentos trouxeram grandes mudanças. Mas a gente tem que perceber, assim, o quanto eu me envolvo com isso, né? E o quanto eu me deixo arrastar. Eu acredito, como eu falei, tudo que existe precisa existir, né? Alguns movimentos trouxeram grandes revoluções, mas alguns movimentos eles foram para o extremo, né? E essas revoluções viraram outra guerra. Então, assim, em que momento que a gente escolhe as nossas lutas? Em que momento? Quanta energia eu coloco nisso? Em que momento eu devo me retirar e continuar a minha luta individual? Claro, a gente faz parte de uma sociedade, tem muitos movimentos que são coletivos e tá tudo bem com isso, mas a questão é o quanto eu me deixo ser arrastada por isso, tá? Essa é a grande análise. Então esse pensamento de massa que arrasta, que vai tirar você da sua potência única, isso aí vai mascarar muitos vazios, né? E aí, quer dizer,
Existe um pensamento na psicologia que é assim, se você não pensa, você está sendo pensado por alguém, né? Então, alguém está te emprestando pensamento, alguém está te emprestando ideias, alguém está te oferecendo tendências e dizendo que isso é incrível. E, de repente, é esse o falso preenchimento, né? Que vai ser praticamente o arquétipo da compensação, né? Ao invés de olhar o que nos falta com humildade e coragem, a gente vai cobrindo, né, esses vazios com artifícios, com 1000 situações ali. Só que não é possível enganar a alma, né? E a cura só vem quando a gente reconhece que a dor faz parte do caminho. Faz parte, gente. Porque sentir vazio dói, sentir desconexão dói, sentir que de repente não é mais aquele caminho que eu escolhi lá atrás. Meu Deus, investi tanto nisso, estudei, fiz, aconteci, não sei o que, cheguei. E agora? E agora? Não faz mais sentido. Tá, e agora? Eu preciso ressignificar, preciso encontrar um novo sentido. E tudo bem, porque a alma ela quer continuar crescendo. Ela não estagna. A alma, ela é potência pura, ela é fluxo, né? Ela é abundante, ela é próspera, ela quer continuar crescendo. Então, quando você começa movimento de congelamento, a tua alma ela te sacode. Entende? O teu inconsciente fala assim, ei, não acabou não, vamos lá, vamos para mais, vamos, né? Você tem potência, você tem capacidade, tem como se sentir viva de novo, se sentir, sabe, alguém que pode realizar para você, para o outro, vamos lá, e ela vai te cutucar, entende? E esse processo é um processo que, querendo ou não, gera desconforto, né? Então, a dor é parte do caminho. E a alma, ela não quer, esse vazio que aparece, ele não quer ser preenchido, ele quer só ser ouvido. Então, quando a gente caminha contra, né, essa maré das tendências, eu acho que isso é um ato de coragem, é se permitir ser estranho, né, ser despido dessas questões de massa e ser verdadeiro, porque você está aceitando que é um processo que está surgindo, é um processo do seu inconsciente. O inconsciente ele não tem pressa, ele quer que você construa o seu caminho e ele vai se desdobrando. Quando você permite, ele vai se desdobrando, é o que a Ká falou. As sincronicidades vão acontecendo, você vai entendendo o significado ali no seu silêncio, né, na dor, no seu recolhimento, e a dor, ela é parte desse processo. No fim das contas, você se sente grato, porque esse convite que trouxe um desconforto, que trouxe uma dor, te levou para uma cura, né? Então esse vazio, ele não quer ser preenchido, ele quer ser vivido, ele quer ser experimentado, né? E esse vazio interno, muitas vezes, ele vai te trazer uma angústia que a gente não quer viver, e ele vai te cutucar até você parar de fugir dele, entende? E para aqueles que têm coragem de olhar, que ampliaram a sua consciência e falam, não, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, você vai descobrir uma próxima etapa. Então, esse vazio não é o fim. Muitas vezes ele é o começo daquela vida que você estava, né, protelando. Joseph Campbell tem uma frase assim, a caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você tanto busca. E geralmente é assim que acontece. Raildo tá aqui, boa noite, Raildo. Ele diz assim, antigamente a gente se fantasiava no carnaval, por exemplo. Era uma forma de se liberar das batalhas diárias. Hoje em dia estamos querendo viver numa fantasia durante o tempo inteiro. Exatamente. Talvez como... Eu acho que cortou o seu comentário, Raildo. Mas eu entendi. Então é verdade, né? A gente... tem isso, né? O carnaval ele é muito mais antigo, né? Não começa no Brasil e a história do carnaval é sobre isso. É sobre inversão de papéis. Inclusive, onde acontecia o carnaval... os nobres se fantasiavam de pessoas do povo, os do povo se fantasiavam de nobreza, experimentavam um lugar do outro e brincavam disso, né? Até para entender como que era, né, o lugar do outro, que tinha um outro chamado, não era bem o que a gente entende aqui por carnaval, né? Mas de qualquer forma é exatamente isso. Hoje a gente busca máscaras para tampar, né, as nossas dores, os nossos vazios. A gente não pode doer, né? A gente tem uma sociedade que nos convida o tempo inteiro a uma felicidade por 24 horas. Tem gente que usa um termo felicidade tóxica, eu acho que não é isso, mas
Eu acredito que é algo que parece que a gente tem que ser o tempo inteiro os melhores, os mais bem-sucedidos. Pode olhar, qualquer lugar que você olha, principalmente nas redes sociais, que é para onde está todo mundo olhando, né? É isso, é exatamente as tendências que a gente está mencionando aqui. Então, a Ká tá dizendo começou o quê, Ká? Me conta. Então, são muitas formas, né, que a gente acaba preenchendo esses vazios, e isso realmente pode ser uma grande distração, uma grande fuga, né, de nós mesmos. Então, a ideia principal é justamente o que esse vazio ele quer te contar, né? Trazendo para o nosso contexto, né? Cada um de nós, o que nos distrai da vida? O que tira você dos seus enfrentamentos, né? Que aqui a gente está falando de tendências de um modo geral, mas quais são as fugas que você já percebeu ter experimentado para fugir do seu vazio existencial, né? Inclusive tem alguns autores que dialogam com essa ideia, né? Eu falei para vocês no começo do vídeo sobre Bauman, né? Que é filósofo, sociólogo, e ele fala, né? Dessa coisa da sociedade onde tudo é fluido, onde tudo é líquido, é estável, né? Então, ele fala inclusive de identidades, de valores, né? As coisas escorrem pelos dedos, as coisas não têm estrutura, elas não se constroem, né? Não é nada sólido. Então ele fala que a gente vive um mundo líquido, onde tudo passa e escapa rapidamente, inclusive relações, né? Então essa vida líquida parece uma sucessão de renúncias, onde nada é contínuo o suficiente, nada cria vínculo duradouro, né? Inclusive o termo que eu usei aqui, o vazio existencial, ele vem de Viktor Frankl, que é aquele... Ele era médico, psicólogo, ele foi um sobrevivente do Holocausto, né? Passou por campo de concentração, e ele desenvolveu esse termo chamado frustração existencial. E essa frustração existencial acontece quando as pessoas realmente não encontram o sentido da vida e começam a substituir, né? Essa busca por esse sentido, elas substituem por prazer, por consumo, por distração. Então, esse termo começa com ele. E o que a gente vê hoje, o movimento, é esse o convite, né? Parece que o homem continua em busca de prazer, o homem como sociedade, né? Continua em busca de prazer, mas não de um sentido. Ele falava isso, né? Lá atrás, na época da Segunda Guerra. E parece que o nosso drama só piorou, né? Então, por medo de encarar essa falta de sentido, a gente se anestesia. E aí, quando a gente traz para o nosso contexto, quais são as minhas anestesias? Como eu tenho me anestesiado para passar pela vida? Ou eu tenho olhado para a vida a ponto de entender onde eu me anestesiei e como sair agora dessa anestesia? É uma responsabilidade individual, entende? Tem um outro autor também... como ele chama? É um chinês, Bian Shanhan, alguma coisa assim, tá? O livro dele é A Sociedade do Cansaço. Esse é o nome do livro, bem interessante. Tudo que ele coloca ali, que ele fala, ele critica esse culto à alta performance, essa positividade constante que nos obrigam, né? E ele fala que a gente é empurrado a ser tudo o tempo todo, né? É como se essas tendências funcionassem como disfarces para uma exaustão psíquica e espiritual que a gente vem vivendo. Então ele fala que esse preenchimento é apenas mais uma tarefa que o sujeito moderno precisa realizar, né, para se sentir pertencente, porque afinal de contas tá todo mundo ali preenchendo seus buracos internos com falsas promessas. São falsos esses preenchimentos, isso não preenche a alma, isso só nos desconvida à própria vida. A Ká tá dizendo, eu comecei essa investigação comigo mesma através de uma única frase: o quanto você vale? O quanto você vale? Boa, Ká, é um bom começo. Paulo tá dizendo, e essa liquidez vai tirando a nossa potência completamente. Ele diz ainda, top, quem tem um porque aguenta qualquer como, quem tem um porque aguenta qualquer como. É verdade, né? É verdade. Enfim, então, esse vazio existencial, ele durante muito tempo foi olhado como um erro, né? Um erro, uma falha espiritual, um convite ali como
Um convite à exclusão. Se você sente isso, você não pertence, você é esquisito, tem alguma coisa errada com você. E aí o que tem acontecido também? Às vezes as pessoas se preenchem, né? Esse vazio não é compreendido, então eu preciso ir num consultório médico. E aí o médico vai me dar um diagnóstico, eu vou me entupir de remédio. E eu não estou dizendo que não hajam patologias que precisem ser medicadas, ok? Eu mesma digo, às vezes a pessoa ela chega num estado mental tão comprometido que eu não tenho espaço para poder conduzir o tratamento. Então eu digo, olha, você vai precisar durante um tempo, né? Passe por um psiquiatra, geralmente eu indico psiquiatras ou médicos integrativos que seguem a mesma linha de pensamento que eu, porque a gente entra com uma medicação para fazer uma possibilidade de abrir aquela mente, gerar um espaço e depois a gente faz um desmame. Então assim, eu não sou contra nada que existe, eu sou contra os exageros, né? Eu sou contra a anestesia constante. Por quê? Porque o remédio uma hora vai parar de fazer efeito e você vai precisar de um mais forte. E aí esse mais forte vai comprometer seu sistema digestivo. E aí você vai precisar de outro remédio para lidar com o seu sistema digestivo e curar a sua gastrite. E aí quando você vê, seu fígado já foi comprometido. E quando você vê... Enfim, é uma série de insucessos por conta de excesso medicamentoso, né? Então, assim, exatamente esse lugar. A gente acaba se anestesiando constantemente e esse vazio existencial, ele não é um erro, ele não é uma falha, ele é um motivo de você se buscar. A Ingrid chegou aqui, seja bem-vinda, e a Ana tá dizendo Sociedade do Cansaço. Como é que eu pronuncio esse nome? Me ajude. É Byung-Chul Han, é isso? Byung-Chul Han, eu acho que é isso. Eu tenho esse livro, é maravilhoso, aconselho vocês a lerem, tá? A Ana colocou o nome do livro aqui, para quem quiser, é uma ótima leitura. A Carol tá dizendo, todo excesso esconde uma falta. Exatamente isso, né? Então, esse vazio é o convite de volta para dentro, né? É a angústia que vai te convidar a olhar o que você precisa para sair das distrações que você mesmo criou. Essas distrações podem ser relações rasas, podem ser promessas fáceis, mas esse vazio, ele precisa ser olhado. E dentro dele, com certeza, tem um potencial que quer nascer. É um potencial. Um ser que não vive para corresponder, mas para se encontrar. Falei certo, Ana? Então tá bom, obrigada. O nome do autor. Nome estranho, mas enfim. Então, se vocês quiserem, essa leitura é super recomendada, hein, gente? Então, quem não busca, né, do lado de fora, vai começar a entender que quando eu olho para essa busca interna, alguma coisa dentro de mim começa a pulsar, começa a me levar para as respostas. E aí esse vazio é um intervalo, gente, é um intervalo daquilo que ainda não chegou, mas que está sendo preparado. Nosso inconsciente é 95% da nossa constituição, então tudo o que acontece na nossa vida, nosso inconsciente já tem ali um caminho de preparo para você chegar lá. Ele vai usar a sua potência, ele vai usar o máximo da sua capacidade. Então isso exige coragem para você suportar aquele processo entre, né, o processo de saída de um vazio existencial e da construção de um novo eu, de uma nova vida, ou de um tijolo que vai construir esse novo eu. Para isso é necessário ter coragem. E para bancar esse processo, você precisa parar, você precisa escutar, você precisa compreender, como um convite mesmo a uma redescoberta, um convite a um renascimento. Então, alguns vão confundir esse chamado com depressão, com fracasso, e na verdade esse vazio ele é apenas um convite à desidentificação dessas ilusões que a gente compra com tanta facilidade, e é um convite a essa reconexão da sua verdade interior. Eu falo que é a própria alma chamando de volta para dentro de casa, tá? É a própria alma chamando de volta para dentro de casa. Então, muitos, quando fazem essa análise, né, entendem que assim, nossa, é um convite incrível. Outros fogem, né? Fogem porque a fuga ela é mais conveniente, eu diria. A fuga te leva para um lugar conhecido, mas ainda assim de sofrimento. Te leva para esse ontem, entendeu? Para um lugar que você já conhece, do que arriscar algo novo. Então,
Não dá para a gente ficar tampando o sol com a peneira, tampouco o vazio existencial é preenchido com falsas ilusões, né? O convite é outro, geralmente algo que precisa morrer dentro de você para que uma nova versão possa renascer, né? E é justamente, não é no escuro que a semente brota? Não é lá embaixo da terra? O processo dentro de nós é exatamente assim. Tem uma semente ali que ela precisa de recolhimento, de nutrição, de silêncio, de escuridão para poder romper a casca, né? Então a ideia é justamente isso. O que está brotando dentro de mim? E o que muitas vezes essa semente eclode? Eu tenho tanto medo que eu soterro ainda mais essa semente, não deixo que ela venha para fora, que ela se mostre, né? Então, como que a gente lida? A questão é para nós, né? Como que a gente lida com esse vazio existencial? É bonito, né? Eu também gosto dessa ideia mais filosófica, porque é isso. Exatamente o que acontece na natureza é como acontece dentro de nós. Então, quando a gente olha para esse vazio, a gente pode escolher, né? Como que eu estou lidando com isso? Porque, como eu falei para vocês, nós humanos, nós temos que buscar esse sentido, a gente tem que construir, a gente precisa desbravar esse caminho. Nós temos algo que nenhum outro animal na natureza tem, que é a consciência e o sentir. E a gente está aqui para sentir. O sentir nos torna humanos, né? Tem toda uma evolução das máquinas acontecendo, mas algo que a máquina nunca vai conseguir é sentir, né? Muita gente com medo que a máquina tome nosso lugar, isso e aquilo, e a revolução da tecnologia, das máquinas, né? Mas, gente, o humano nunca vai ser superado. Nós somos aqueles que têm potência no crescer por conta do sentir, por conta das emoções, né? Em algum momento colocaram o intelecto acima das emoções, mas nós somos seres que sentimos. E quando a gente aprende a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a gente percebe que a gente amplia tanto a consciência que aí o nosso intelecto nos ajuda nessa construção do para onde eu estou indo. Eu preciso sentir o caminho, eu preciso experimentar. Se a gente não quisesse experimentar, a gente não tinha aceitado a proposta de estar aqui hoje, né? Aqui nessa passagem pela Terra, porque a gente é passageiro. Mas de qualquer forma, como você tem aproveitado essa viagem? Será que você está caminhando o mundo afora e fazendo suas descobertas? Ou é aquela viagem que você faz e ficou com muito medo da região, assim, ai que lindo, mas falaram que é perigoso, então deixa eu ficar trancada dentro do hotel e aí eu vou aproveitar 20 dias de viagem trancada dentro do hotel. Se você não está aproveitando a sua vida, você está experimentando essa jornada praticamente da janela, está olhando, mas não está experimentando, entende? A Ingrid está dizendo, tipo a borboleta, né, do casulo sai linda, exatamente, né, tem esse tempo, tem essa metamorfose, tem essa elaboração, e quando ela sai do casulo, né, tem até, a Ingrid me fez lembrar de uma historinha que é assim, tinham dois casulinhos, né, e de repente um dos casulos já não tá mais lá, então vem a borboleta linda, né, radiante, e aí ela para ali e vê que a outra ainda tá no casulo, e aí ela fala, a do casulo fala, nossa, como você tá linda, né, o que aconteceu com você? Ela fala, eu senti uma dor muito forte nas minhas costas, e aí o casulo começou a rasgar, nossa, doeu demais, e aí de repente eu fui percebendo que eu tava toda contraída, mas abriram-se essas asas e a dor foi passando, e aí eu me acostumei com essa forma e descobri que eu posso voar. E com você? Por que você ainda tá no casulo? Aí a do casulo responde assim, então, eu tive a mesma dor nas costas, mas aí eu fui no médico e ele disse que era problema de coluna e eu precisei operar. E aí ela ficou presa no casulo. Então, assim, aquela que aceitou passar pelo processo, não dê risada da minha piada tonta, mas é verdade. Quando você percebe, muitas vezes você inibe, você anestesia o seu processo. E quando você se permite sentir, a Kai escreveu assim, se permitir, sentir, executar, exatamente. Quando você se permite sentir, por mais que possa doer, é uma dor de crescimento. Afinal de contas, para nascer também doeu, né? O parto também dói, e não dói só para a mãe, não. Dói para o bebê também. Ele está sendo retirado daquele casulinho quentinho, gostosinho, confortável, aconchegante, escurinho, onde vem comidinha, tá sendo nutrido, tá tudo lindo lá dentro.
mas aí ele é convidado para a vida. E aí a gente recebe, né, já esse impacto, nasceu, chegou, o corpo que já tem que aprender a trabalhar, os órgãos aprendendo ali a digerir, aprendendo a mamar, aprendendo a comer, aprendendo, não tem controle do corpo. Tudo que a gente desenvolve é um aprendizado. Tudo. Desde o primeiro momento que você existiu na Terra. Entendem? Então, a ideia é justamente essa, aceitar o processo. A cura é igual ao processo. Essa é a principal diferença entre quem se vê doente e quem se vê saudável. Porque tem pessoas que têm doenças, mas conforme elas escolhem manejar essas doenças, elas são mais saudáveis do que quem não tem doença nenhuma e fica criando situações para sofrer. Entendem? Então a diferença é entre aceitar o processo. Aceitar o processo já é a própria cura. Faz sentido para vocês? Muito bem, deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. A Cá diz assim, sugestão, comece abraçando uma árvore, por incrível que pareça, ela respira. Respira, e se você perceber, a natureza inteira respira, e quando você senta uns minutinhos e começa a respirar, você tira a sua respiração do automático. Se você prender sua respiração de 3 a 4 minutos, o que vai acontecer? Você vai perder a consciência. Os seus órgãos vão continuar lutando ali, trabalhando, usando o oxigênio que tem, mas você perde primeiro a sua consciência. Então a gente entende que trazer consciência para a respiração é ampliar a consciência que nós já temos. Por isso que a respiração é muito importante, por isso que processos meditativos são muito importantes. Quando eu falo de meditação, não é exclusivamente você sentar e fechar os seus olhos. Você pode fazer uma respiração ativa, uma caminhada num parque, uma observação do seu corpo, né? Uma percepção da extensão respiratória. Porque a extensão respiratória, ela é extremamente importante para você abastecer o seu corpo de energia por completo. A medicina chinesa fala que né, você tem que fazer essa energia rodar de cima para baixo, de baixo para cima. E quando você está muito, sei lá, passou o dia no computador, você sai cabeçuda daquela, né, do seu trabalho. Por quê? Porque a energia está concentrada aqui. A respiração é o único caminho que vai fazer essa energia equilibrar os seus sistemas. Entendem a importância disso? MP Silveira diz, se permitir sentir dói, mas vai valer a pena. Passando por esse processo, as lives têm me ajudado cada semana nesse aprendizado. Que bom, eu fico muito feliz em participar do seu processo, fazendo as suas meditações guiadas. Maravilha! Gente, fico muito feliz, né, de saber que vocês estão aí, cada um no seu processo, firmes e fortes, né? Eu acredito sim que a dor, ela existe, mas ela não precisa ser um sofrimento eterno, né? Então a gente pode usar todos esses convites, né, para um chamado interno, para uma cura mais profunda. E não tenha dúvida, se você está lidando ou já passou por um lugar de vazio existencial, ali é uma terra fértil. Não despreze esse vazio, tá? Não despreze esse chamado, porque quando você começa a ouvir, a compreender, você vai perceber que esse lugar que você pensou que era uma cova, na verdade é um útero. E ele pode florescer, você pode renascer, né? Essa possibilidade é nossa, é dos humanos. Nós temos essa potência, nós temos essa capacidade. Então aproveita, porque eu sei, é um movimento de autodescoberta e de autoconhecimento. Mas com certeza, como disse MP Silveira aqui, vai valer a pena, sempre vale. Eu te garanto que vale. Né? Eu aceito esses processos, eu acho que é maravilhoso, né? Você ser o seu laboratório, você entender o que está acontecendo dentro de você é maravilhoso. Não tem preço que pague isso. E só você pode fazer esse caminho, não dá para terceirizar, né? Mas com certeza vai ser gratificante e recompensador. Meus amores, chegamos ao final de mais uma live. Paula está dizendo, os exercícios de respiração também ajudam a regular o sistema nervoso. Perfeito. É exatamente isso. A Paula é professora de yoga, ela pode falar mais pra gente sobre isso. Sigam ela lá que ela dá dicas importantes sobre isso, né? E realmente, a questão da respiração, gente, não subestimem a respiração. Ela é altamente curadora, ela organiza seu fisiológico, ela organiza sua energia, ela organiza seus pensamentos. Então, realmente, a gente precisa
colocar mais atenção em coisas que são milenares, mas que nunca deixaram de ser curas, né? Não são tendências, mas são curas. De vez em quando entra em tendência, né, Paulo? Enfim, faz parte. Muito obrigada, gente, por estarem comigo até esse momento. Obrigada, Ana. Amo você, minha linda. Gente, fiquem bem. Semana que vem tem mais, tá bom? Aguardo vocês. Compartilha com quem você ama e acha que precisa dessa mensagem. Beijo. Até semana que vem.